Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Estou chegando aqui todo enrolado, hoje eu fui ver umas coisas aí. Não, daqui a pouquinho eu entro, quase que não dá tempo, já entrei meio atrasado. Nem deu tempo ainda de dar uma arrumada aqui na luz, estou mexendo. Acho que assim fica melhor. Bom, vamos nós. Terceira... Ontem eu tive que ir ao médico, aí não pude fazer a live, né? A confusão própria de quem tem doença crônica, né? Então já viu, a gente fica tendo que fazer as nossas consultas, as nossas coisas, né? Mas vamos tocando as coisas. Entrou alguém, oi Terezinha, boa noite, paz e bem. Sabe, Terezinha, eu estava falando que ontem eu não pude fazer a live, porque eu tive que ir ao médico. Né? Quem tem doença crônica tem dessas coisas, né? Então já viu. Mas está tudo bem, está tudo tranquilo, graças a Deus nada de especial, né? Estamos nos aproximando da Semana Santa, né? Domingo agora já é o Domingo de Ramos, né? Por enquanto ainda está tranquilo, mas eu acho que em breve vai ficar muito confuso, os horários da live serão erráticos, me desculpem, mas é porque tem as atividades de cuidar da paróquia, né? Eu como diácono, eu tenho um compromisso com a comunidade, né? Não é um trabalho, não é um dever, é um compromisso, né? É como se fosse porque quando a gente fala trabalho, dever, fica parecendo que é uma obrigação, né? Fica parecendo que eu tenho que fazer isso. Não é isso, não é isso, né? A minha proposta de vida dentro da igreja é uma proposta de fazer determinadas coisas, né? Entrou mais alguém, quem foi que entrou? Ô, Larissa, sobrinha amada, boa noite, paz e bem, que bom te ver. Como é que tá o povo aí? Hein? Maurício, Ana Lara, Maria Luísa, como é que tá o povo? Como é que tá você? Conta pra mim, menina. Hoje, sabe, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos a gente vai ler o Evangelho, e hoje esse Evangelho, ele é muito importante. Ele é um evangelho muito importante e ele mostra uma coisa que talvez a gente não note. Não note porque a gente não tem a mesma vivência que o povo judeu da época de Jesus, né? É até interessante porque outro dia eu estava lendo um livro e o livro falava que a nossa sociedade é uma sociedade de baixo contexto e a sociedade de Jesus é uma sociedade de alto contexto. O que quer dizer isso? Na nossa sociedade, a gente trabalha com um cuidado na descrição de tudo, né? Então, eu brinco, por exemplo, me lembro uma vez que eu fui comprar um secador de cabelo para minha esposa, né? Aí tinha um aparelho só do jeito que ela queria. Quando eu fui comprar, uma outra moça já tinha escolhido ele. Aí eu, dancei, né? Daí a pouco ela falou assim, não quero não, porque vocês não têm o manual de instrução. E ela foi embora, porque ela precisa do manual de instrução para operar o secador de cabelo. Isso é uma sociedade, né, de baixo contexto, ou seja, tudo tem que ser explicado, né? Existe regulamento para tudo, né? Tudo tem que ter um monte de regulamento, ou seja, não existe um entendimento geral dos termos. Na sociedade de Jesus, uma sociedade de alto contexto, determinados termos têm um profundo significado, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Todo mundo conhece, né? É que nem se diz da Constituição, a menor Constituição do mundo é a inglesa.
né? Quase não tem nada escrito, porque, na verdade, o povo inglês conhece a sua Constituição, mesmo ela não estando escrita, né? Então, é uma sociedade de alto contexto. Bom, vamos nós, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Eu parto, vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrerei nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que eu vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas para dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno. E o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui, né, a Lázara entrou. Boa noite, Lázara, paz e bem. Deixa eu ver se aumenta um pouco a luz. Estou achando que está um pouco escuro, mas vamos lá. Não tem muito jeito não, é assim mesmo. Bom, pessoal, o Evangelho de João, como eu já disse, é um evangelho escrito para os que são cristãos. Ele é um evangelho escrito para quem já abraçou a fé, diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E aqui ele está fazendo uma referência a algumas coisas, né? Uma colocação importante é quando Jesus fala assim: eu sou, né? Esse termo não é à toa, né? Inclusive, num dos relatos da paixão, né, quando os guardas falam assim, os guardas chegam para prender Jesus e Jesus pergunta para eles: a quem vocês procuram? E eles falam: Jesus, o Nazareno. Sou eu. E quando fala sou eu, eles caem no chão. Eles se levantam. Quem vocês procuram? Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que sou eu. E eles caem de novo no chão. E quando eles se levantam, ele vira: sabendo que sou eu, deixai que eles partam. Né? Por que essa expressão eu sou é tão importante? Né? Se você olhar, ela é repetida várias vezes. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Por que a afirmação eu sou é tão importante? Por causa
da sarça ardente. Se lembra? Moisés conversa com Deus lá, né? Ele chega perto, a sarça está ardendo. Moisés, tira a tua sandália, aqui é lugar sagrado. Meu Deus, Senhor, é o Senhor, eu vou cobrir meu rosto, eu não posso ver o Senhor. Porque o judeu achava que se visse a Deus morreria. Então ele cobre o rosto com um pano para não correr o risco de ver Deus. E aí ele conversa, Deus diz, eu ouvi o sofrimento, eu ouvi o clamor, eu desci para libertar meu povo oprimido. E Moisés, pois eu vou fazer o que o Senhor pediu, eu farei e tal, mas se os hebreus pedirem para dizer com quem eu falei, quem me enviou, o que eu digo? E Deus responde, diga que eu sou, lhe enviou. Então, essa formulação que Jesus faz, quando ele fala eu sou, e para o judeu da época tinha um significado todo especial. Quando vira e se diz eu sou, isso toca no coração do fariseu, isso toca no coração do levita, isso toca no coração de qualquer judeu, porque ele se lembra daquilo. Essa é a questão do contexto. Mas existe um outro contexto aqui que talvez tenha passado despercebido, né? É aqui quando ele fala assim, quando tiverdes elevado o Filho do Homem. Sabe, é muito interessante porque as pessoas talvez não se lembrem desse termo. Esse termo é rarissimamente usado na Bíblia. Elevado. Elevado é muito, muito raro de ser usado na Bíblia. E um dos poucos locais que é usado na Bíblia é na primeira leitura de hoje. Né? Deixa eu colar aqui, Números 21, de 4 a 9. Né? E é muito interessante, né? Porque o que acontece aqui? O povo se torna infiel, né? E eles são atacados por uma peste, né? Uma situação muito ruim, né? E as serpentes começam a atacar o povo, né? E aí Moisés intervém. Por amor de Deus, não deixa o povo morrer, você não soltou o povo para que a gente perecesse no deserto por conta das serpentes. Que eu, por favor, salva o teu povo, né? E Deus vira e fala assim, Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela num lugar elevado, para que todo aquele que for mordido por uma dessas serpentes, olhe para essa serpente de bronze e fique curado. Sabe, é muito interessante, porque a serpente foi colocada no lugar elevado, quando o Filho do Homem for elevado. Deus ordenou que se elevasse a serpente no meio do acampamento para salvar as pessoas de um mal físico. Você nota o significado profundo do que estão dizendo aqui? Quando vocês elevarem o Filho do Homem. É uma coisa interessante isso. A serpente de bronze foi elevada no meio do acampamento. Por que no meio do acampamento? Porque é fácil de você localizar. Qualquer lugar que você tiver está mais ou menos equidistante, ou seja, está uma distância igual a cada... Pensa assim, um círculo em volta, cada ponto, né?
É mais fácil de você ver, você sabe onde é. Ele é elevado, é posto num lugar alto. Nota? Jesus é elevado. Jesus não fala quando vocês me crucificarem. Jesus fala quando vocês me elevarem. Vocês saberão quem eu sou. Nota? A serpente foi elevada para salvar as pessoas da morte física. Né? Por quem? Por Moisés. Agora, os fariseus, que são os defensores da lei de Moisés, elevarão quem? Uma serpente de bronze? Não, o Filho do Homem. Para quê? Para salvar-nos da morte espiritual. Oi, Maria Alice, boa noite, paz e bem. Então, esse elevado é algo muito profundo, né? O que está sendo dito aqui, né, é que... Boa noite, Maria Alice. O que está sendo dito aqui é algo fenomenal, porque, nota bem, a analogia é muito forte. A analogia de Moisés eleva a serpente. Os fariseus, que são os grandes adeptos da lei de Moisés, elevam o Filho do Homem. Um salva da morte corporal, o outro salva da morte espiritual. Então, esse é o problema, às vezes, de você ler algumas coisas no Evangelho. E é por isso que eu defendo sempre que vocês conheçam profundamente Jesus antes de ir para o Antigo Testamento. Porque senão vocês não reconhecem ele lá. Né? Nesse episódio que a gente está falando aqui, de Números 21, de 4 a 9, Jesus estava presente. Jesus é Deus, ele mandou fazer a serpente. Não, Jesus era a serpente salvadora. Do mesmo jeito que houve uma serpente maligna que levou o homem ao pecado, agora nós temos uma serpente salvadora que salva a vida do homem. E temos depois, enquanto num jardim a desobediência de um homem nos condena, num outro jardim a obediência de Deus nos salva. Nós fomos resgatados pela obediência de Deus. Deus que se faz homem, que habita entre nós, é o mesmo Deus que virou para Moisés e falou: eu vi o sofrimento do teu povo. Eu ouvi o teu clamor. Eu desci para libertá-lo da opressão. Agora, esse mesmo Deus ouviu. Ô Vicente, boa noite, paz e bem, Vicente. Esse mesmo Deus que lá no Antigo Testamento viu o sofrimento, ouviu o clamor e desceu para libertar o seu povo da opressão, novamente, ele desce para libertar o povo. Aquele Deus que eleva a serpente salvadora para salvar os homens da morte corporal, agora é elevado pelos seguidores de Moisés para nos salvar da morte espiritual. Sabe, é profundo esse evangelho. Oi, Roberto, paz e bem. Mas aqui há uma última coisa para você refletir. Há um último pedaço para você refletir, que eu quero que você reflita. Eu não tenho a resposta. Você tem que ter a sua resposta. A gente tem que aprender também um pouco a exercer isso, da gente ouvir. E é isso que eu vou deixar para você fazer isso.
É muito interessante porque hoje em dia nós temos uma ênfase na elevação, não vou dizer elevação, né? Uma ênfase numa coisa de crescimento. Né? Então a gente fala como se as grandes coisas fossem feitas no crescimento. Né? Ah, fulano de tal era uma pessoa muito simples, muito humilde, se torna padre, vai para uma paróquiazinha e lá ele faz, acontece, converte milhões de pessoas, é um padre fantástico. Fulano de tal era humilde, se torna santo, se torna monge, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Coisa fantástica. Né? Até de vez em quando nas nossas próprias orações. Né? Então levantou-se Miguel para proteger, né? São José, protetor da igreja. Aquele que era um carpinteiro virou um protetor da igreja. Mas aqui a gente vê o oposto. Né? Observe que Jesus não fala assim, quando eu me elevar, quando eu me colocar, ele fala assim, quando vocês elevarem. Jesus, apesar de ser Deus, apesar de ser o ente mais poderoso de todo o universo, ele diz assim, quando vocês me levarem. Ou seja, Jesus se coloca como uma simples oferta. Ele não se coloca como a maior oferta, a melhor oferta. Né? Até na carta aos Hebreus, né, o pessoal fala, o sacerdote comum tem que oferecer as ofertas todo ano. Mas nós temos um sumo sacerdote que numa única oferta ele resolveu tudo. Mas, entendem? Fala da grandeza, mas o que Jesus fez foi o oposto, foi a pequenez, a simplicidade. Oi, Djalma, oi, Doraci, boa noite, paz e bem. Essa grandeza não é a grande via da igreja. A grande via da igreja é o oposto. É a simplicidade, é a pequenez, é o amor desprendido, é o amor simples, é a oferta simples, é a caridade simples, é aquela vivência simples do amor. Nós, obviamente, nunca seremos elevados, mas nós também não devemos buscar a grandeza. Nós devemos buscar a simplicidade que ajuda, o amor que cuida, o serviço que acolhe, o compromisso que protege. Nós devemos sempre buscar aquilo que é tranquilo, calmo. Não precisamos procurar as grandes coisas, né? Ao contrário, as coisas simples e necessárias. Né? Eu estava lendo recentemente São João Crisóstomo, e São João Crisóstomo fala assim, se você não pode reconhecer Jesus no pobre na frente da igreja, estou fazendo uma tradução atualizada, o pobre na frente da igreja, você não pode reconhecer Jesus na Eucaristia. O que ele está falando nisso? Ele está falando que é na simplicidade do seu dia a dia, naquele encontro que você vai ter com os menores, com os mais simples, que você vai exercer e vai ser uma pessoa melhor, um melhor seguidor de Jesus. Então, pensa nisso. Pensa profundamente nesse sentido de ser elevado. Eu acho que vai ser uma coisa que vai ser muito, que vai te fazer terminar essa quaresma muito melhor. Amém? Bom, pessoal, acabou meu tempo. Eu não quero nunca passar de meia hora, às vezes eu passo, mas hoje eu consegui segurar. Eu vou me despedir de vocês, vou deixar a minha bênção, né?
E amanhã a gente se vê. Combinado? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Tá? Amém, Djalma. Por intercessão de Martinho de Lima. Martinho de Lima tem a ver com essa reflexão. Descubram por quê. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protege. Amanhã, 19h30, a gente está junto. Até lá. Beijos e bênçãos.